Muito boa noite, seja bem-vindo a esta já tradicional entrevista de balanço do mandato com o primeiro-ministro de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva lidera a governação do país há 9 anos, 5 na 9ª legislatura, mais 4 nesta 10ª legislatura. Estamos em direto do INIDA, aqui em São Jorge dos Órgãos, para esta hora e meia de conversa com o primeiro-ministro de Cabo Verde. E comigo vai estar aqui o jornalista da Rádio de Cabo Verde, Anatólio Lima, para esta conversa, esta entrevista com o primeiro-ministro de Cabo Verde. Mas vamos também ter aqui uma plateia que vai ter a oportunidade também de dirigir algumas perguntas ao primeiro-ministro de Cabo Verde. São cidadãos de Santiago Norte que vão também ter, de vários setores, que vão ter esta oportunidade também de falar ou de questionar diretamente o primeiro-ministro. Para já, vamos começar a nossa conversa com o primeiro-ministro. Muito boa noite, senhor primeiro-ministro. Boa noite, Anatólio. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva. Boa noite para o caro amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, também o telespectador da televisão de Cabo Verde, ao companheiro Jefferson. Sr. Primeiro-Ministro, começamos pelo setor da economia, que, segundo o Banco Central, cresceu este ano, no ano passado, a 7,3% e deve crescer este ano em torno de 5,6%. Não se pode falar da economia sem falar de um setor estratégico, que é o setor dos transportes. Mormente num país de mercado diminuto e descontínuo. Os transportes revestem-se de um papel fundamental e a TACV foi ressuscitada. E neste momento opera voos regulares para Lisboa e também Paris e voos charters para Bérgamo, na Itália. Foi anunciada a intenção de voos para os Estados Unidos e Brasil, para além de outros pontos da Europa. A EasyJet já chegou, já abocanhou parte do mercado aéreo europeu, destino para onde a TACV queria voar, no caso Porto, também já Londres. No ano passado, o Sr. Primeiro-Ministro disse-me nos Estados Unidos da América que a JetBlue poderia também fazer ligação aos Estados Unidos de Cabo Verde. Falou-se também na possibilidade da Azul, do Brasil, incluir Cabo Verde nas suas operações. Se entrarem JetBlue e também Azul, como é que fica a TACV, já que a EasyJet também já abocanhou parte do mercado e vai haver uma nova empresa para as ligações aéreas? Como é que fica a TACV e o que é que o Governo tem feito e vai fazer para salvaguardar a TACV desta concorrência já estabelecida? Boa noite, eu gostaria de cumprimentar Anatólio, Jefferson, os telespectadores lá em casa, os nossos parceiros, representantes, aliás, que estão aqui de diversos segmentos da sociedade aqui de Santiago Norte. Agradecer a escolha deste lugar para realizar a entrevista, porque é bom sair também do centro da cidade e podermos partilhar este tipo de espaço. Sobre a questão que coloca, o setor de transportes aéreos é desafiante e foi muito desafiante depois da pandemia em toda a parte do mundo. Aquilo que está a acontecer hoje é que, em relação a voos internacionais, Cabo Verde tem cerca de 50 companhias a operarem e cerca de 70% delas operam no Sal e na Boa Vista. E são, essencialmente, companhias que operam no setor turístico. Estamos a falar de pacotes turísticos. A entrada agora da EasyJet não vai competir com o mercado da TACV. A EasyJet, sendo uma low cost, traz o quê? Preços mais baixos, não só para turistas, mas também para os turistas, para os cabo-verdianos que viajam para a nossa diáspora, desde que façam os voos de Lisboa-Sal e Porto-Sal. Portanto, é uma vantagem lá onde o low cost tem entrado, tem provocado baixa de preços. Portanto, há uma competição aqui por preços. A TAP também tem reagido na baixa de preços. Nós temos que viabilizar a TACV, não só no mercado para a Europa, mas quando as condições estiverem criadas para o Brasil e para os Estados Unidos da América, eventualmente outros destinos, vai depender um bocado do músculo financeiro que é preciso dar à companhia, mas terá seguramente o seu mercado. Bom, Jefferson. Sim, ainda nesta questão da TACV, sabemos que a Cabo Verde Airlines tem dependido de aviões alugados em regime de dry e wet leasing para operar os seus voos, o que tem também, como o Primeiro-Ministro já reconheceu, resultado em custos elevados para o Estado de Cabo Verde. São 2 Boeings em dry leasing para voos internacionais, um ATR e 2 Dash.
aliás, um ATR e 2 DAS em regime de wet leasing. De acordo com a legislação, o regime wet lease é aconselhável para 9 meses. Até que ponto a atual estratégia é sustentável? Até quando o Governo pretende manter esta estratégia? E gostaria também de saber se há planos para estabilizar a empresa com frota própria. Agora, na sequência desta pergunta do Anatólio, como é que vai-se operacionalizar o plano de negócios da TACV? Bom, é preciso separar. O negócio de transportes aéreos interilhas já não está na TACV, está transitoriamente, porque nós criamos uma companhia de raiz para operar nos transportes aéreos interilhas, linhas aéreas de Cabo Verde, mas que vai usando recursos humanos da Cabo Verde. Sim, eu estou a dizer que é uma fase transitória, okay. Ainda até termos todas as condições da AOC, no fundo, as autorizações para operação com aviões próprios das linhas aéreas de Cabo Verde, está-se a fazer esta parceria até que as condições sejam criadas para a companhia operar 100% com total autonomia relativamente à TACV. E as condições estão a ser criadas porque há 2 aparelhos ATRs que deverão chegar. Um deles já está em Toulouse, em França, em regime de dry lease. Significa que esse regime de dry lease é com avião e tripulação. Depois vai-se pagar as rendas. O que nós temos hoje é wet lease, quer dizer, avião com tripulação estrangeira. Isto vai mudar. A intenção é dotar a linhas aéreas de Cabo Verde de 3 aparelhos mais um, porque o grande problema que nós temos é quando há uma avaria ou há manutenção, você fica com menos um aparelho ou menos 2 aparelhos e cria logo disrupção no mercado. Estamos a trabalhar para estabilizar e fazer com que as linhas aéreas de Cabo Verde se afirme no mercado. E por uma questão de soberania, por isso é que a empresa foi criada. Porque, relativamente a transportes aéreos internacionais, até pode-se encontrar soluções e há várias alternativas de oferta. Relativamente a linhas aéreas internas, o Estado tem que assumir um papel preponderante, é por isso que há essa aposta de dotar a companhia de todas as condições para que possa operar e servir os cabo-verdianos relativamente à mobilidade, mas relativamente também ao crescimento do turismo interno, que exige mobilidade, exige circulação entre as ilhas. O senhor está a querer dizer que há algum outro plano para a TACV, para voos internacionais, indiretamente? Não, a TACV vai se cingir essencialmente nos voos internacionais. Nesta fase, como eu disse, é transitória, está a prestar quase que um serviço a linhas aéreas de Cabo Verde para, na fase que houver autonomia total das linhas aéreas de Cabo Verde, a TACV volta novamente à exclusividade nos transportes internacionais. Mas por que criar uma nova companhia, sabendo que a TACV já operava, já tinha certificado comprador para voos domésticos e o Estado detém 30% da TICV? Por que criar uma nova companhia havendo a TACV e a TICV? Não, a TICV praticamente desapareceu. Portanto, não era uma Os 30% companhia... então deixaram de existir? Está lá, portanto, deverá ser compensado devidamente, o proprietário da companhia deverá compensar o Estado de Cabo Verde por essa participação. Mas já não opera, já não está no mercado cabo-verdiano, porque operava com a Bestfly, está em fase, diria, de liquidação. Nós optamos por criar uma empresa de raiz por transportes aéreos interilhas porque se trata de uma área de soberania. As ilhas não podem ficar sem ligações. A companhia de raiz faz com que não haja transmissão de passivos e de problemas que a TACV acumulou durante vários anos. Portanto, uma companhia limpa, centrada nos transportes interilhas e vai seguramente, depois desta fase de estabilização, melhorar a oferta para que todos os cabo-verdianos possam ter ligações adequadas, com maior frequência, com segurança, que é o que nós todos pretendemos. Já agora, como é que o senhor olha para a greve, precisamente a greve dos pilotos da TACV, que começou precisamente hoje? Bom, nós tentamos que não houvesse greve. A greve nunca é desejável. É claro que nós estamos num país democrático, os sindicatos têm essa prerrogativa. Houve tentativa de negociação, ainda há abertura para negociação para que possamos ter um quadro de estabilidade e de acalmia neste setor.
Bom, em termos ainda de transportes, naturalmente transportes marítimos, estamos a falar de um país arquipelágico. Também o setor marítimo enfrenta muitos desafios neste momento, muitas dificuldades. Dá-lhe satisfação o modelo atual e a forma como as coisas estão a acontecer neste momento com a concessionária, com algumas limitações e algumas ilhas quase que isoladas? Não me dá satisfação, mas eu posso dizer que aquilo que nós temos tido até agora não tem havido descontinuidade de serviço. Portanto, a companhia tem estado a prestar o serviço. Há transporte de passageiros, há transporte de mercadorias. Não estamos ainda no ponto ideal. Nós gostaríamos de ter mais frequências, mais previsibilidade, melhor qualidade de serviço. Mas este é um caminho que nós temos que procurar, nomeadamente aumentar a frota para o transporte marítimo interilha, já no lançamento de um concurso internacional, eventualmente lançar-se-á um segundo concurso para podermos ter mais capacidade de oferta. E neste segundo concurso, certamente também que a embarcação para a concessionária? Ambas? Não, dentro desse esquema que nós implementamos e estamos a implementar, portanto o Estado investe, depois estabelece dentro do quadro de concessão condições de gestão por parte da companhia. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, continuando no setor da economia, o setor primário, agricultura, pescas ou pecuária, são setores muito importantes, mesmo para países com economias muito ancoradas na prestação de serviços. Estão em curso investimentos para mais água, energia renovável também, para baratear o custo de produção de água. Haverá subsídio para água, para rega, para agricultura? Ou os preços atuais vão se manter? Há poucas unidades agrícolas no país, mas pelo que se sabe também, quando têm lucros, são taxados a 22%, sem nenhum limite de isenção tributária. O que existiu nos anos 90, vai manter esta mesma política ou de alguma forma tentar diminuir a carga tributária junto dos agricultores que fazem milagres, tendo em conta a nossa realidade geográfica e também ambiental? Não, a prioridade essencialmente é a disponibilização de água. Repare, nós somos um país com este problema aqui de seca, de irregularidade das chuvas, termos uma agricultura totalmente dependente das chuvas não consegue garantir sustentabilidade. Por isso é que nós temos estado a investir para termos soluções alternativas de desalinização de água para a agricultura, associada a energias renováveis, para podermos ter disponibilidade. Em segundo lugar, fazer com que este custo da água também seja comportável para os agricultores. Depois, no domínio fiscal, portanto, há incentivos ao investimento, há incentivos à exploração, há incentivos até para que o privado possa também investir em desalinizadoras. Portanto, temos todo um quadro de ecossistema também que beneficia a agricultura. Não creio que o problema fiscal seja uma dificuldade neste momento para a atividade agrícola. Porque nos anos 90, por exemplo, até 3.500 contos ou 5.000 contos não era tributado. Só a partir daí, e o proprietário, o agricultor, poderia aproveitar esta margem de lucro que não era tributado para fazer reinvestimentos. Mas neste momento tudo desapareceu e tudo é tributado a 22%. Não sei dizer sobre a fiscalidade direta à agricultura, mas não me parece que seja uma fiscalidade punitiva ou que agrava as condições de funcionamento, porque tem uma fiscalidade idêntica aos outros setores e, essencialmente, com incentivos muito, muito fortes. Exatamente por se tratar de um setor que em Cabo Verde, tendo em conta a nossa realidade hídrica e não só, é desafiante se o Governo não está a ponderar, digamos, incentivos mais direcionados para que, ou através da subsidiação do preço da água, ou então através da diminuição da carga fiscal. Nós temos sempre essas opções, porque nós queremos mais investimento privado no setor agrícola, assim como noutros setores. Mas, como eu lhe disse, não vejo que a questão fiscal seja neste momento um constrangimento, até porque não nos chega esta informação. Nós precisamos de continuar a investir para que haja disponibilidade de água. E disponibilidade de água em boas condições, reduzir essa dependência da fonte natural de água, portanto, das chuvas, criar condições de multiplicação e massificação da rega gota a gota para podermos baixar o custo da mobilização de água, também tornar mais eficiente a agricultura, introduzir a mecanização lá onde é possível. Portanto, temos estado a trabalhar nesse sentido para que a agricultura seja um setor que seja rentável para o produtor e contribua para a economia cabo-verdiana.
Sr. Primeiro-Ministro, esta 10ª legislatura começou inserida no contexto dos efeitos da Covid-19 a terem um impacto negativo muito forte na economia cabo-verdiana, que entretanto vai-se recuperando bem conforme o FMI. No ano passado cresceu, como também já disse aqui o António, 7,3%, ainda num contexto global adverso. O setor do turismo conseguiu atingir um recorde em 2024 com cerca de 1.200.000 visitantes. Entretanto, o momento atual continua incerto e Cabo Verde tem cada vez menos, tende cada vez menos depender da ajuda externa e de acelerar o passo para a diversificação da sua economia. O caminho já está traçado pelo Governo, investimento nas economias digital, azul, verde e também nas indústrias criativas, só que será necessário algum tempo para começarmos a ter resultados desta aposta do Governo. Pode-se detalhar como é que essas prioridades têm sido operacionalizadas em termos de projetos, investimentos? Como é que vamos... Porque a Covid-19 também deu-nos algumas lições em relação à monocultura, digamos, do turismo. Bom, nós estamos a trabalhar primeiro para fazer com que o turismo continue a ser um setor gerador de emprego, de crescimento económico, ao mesmo tempo diversificar. A economia digital começa a dar frutos. Os dois centros, parques tecnológicos inaugurados na praia e em São Vicente são um fator, um instrumento importante para essa dinamização. Na praia já temos 23 empresas que produzem, exportam serviços. Temos a nível da economia azul não só perspectivas de desenvolvimento a nível da aquacultura, a nível dos transportes, a nível de transshipment, que pode posicionar Cabo Verde no negócio de contentores internacionais. Isso gera rendimento, gera exportação, gera emprego. Portanto, é um setor que tem um potencial muito grande. Para além de todo o programa de desenvolvimento e de promoção do empreendedorismo jovem, que tem estado a ganhar também corpo, a ganhar penetração. Portanto, é um investimento que pode trazer também soluções, não só para os nossos jovens ter acesso a investimento, ter acesso à atividade económica, como emprego para si e para os outros jovens. E em relação a este crescimento de 7,3%, qual em termos de política de salarial? Porque até tem 69 mil escudos neste momento, o Governo tem promovido algum ajuste salarial, mas a partir daí a classe média, digamos, que recebe um pouco além, não está a ter nem a cobertura propriamente dita da taxa de inflação em termos de reajuste global para se eliminar a taxa de inflação. Primeiro tem havido atualização salarial, nós fizemos até um determinado momento, mas aquilo que tem sido as progressões, as reclassificações, a própria introdução do PCFR vai compensar, e mais que compensa, esse fator da inflação acumulada que nós tivemos, particularmente no ano de 2022, com certo peso. Portanto, a ideia é continuar a fazer o reajustamento salarial, introdução do aumento do salário mínimo nacional, como é o caso, para que os salários possam comportar essas alterações de preços que tem sido o caso, particularmente em 2022. Os aposentados ficam de fora. Também foram beneficiados em 2019, 2020, se não estou em erro. Portanto, a atualização vai também atingir os reformados, os pensionistas. Como é que, Sr. Primeiro-Ministro, como é que, no seu entender, este crescimento de 7,3%, há previsões de 5,5, 5,6 para este ano, como é que, no seu entender, este crescimento se reflete na melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, tendo em conta que o índice de confiança no consumidor elaborado pelo INE no primeiro trimestre deste ano mostra, claro, que 64% dos cabo-verdianos ou dos inquiridos dizem que a atual situação económica do país não permite poupar dinheiro, que nos últimos 12 meses a situação económica do seu lar evoluiu positivamente, mas a situação económica do país evoluiu negativamente. Como é que
esse crescimento económico vai se refletir na melhoria de condições de vida para que o cidadão sinta esses efeitos. Bom, os cidadãos já sentem os efeitos, repare. Mas não é isso que dizem. Sim, mas o crescimento económico significa mais recursos, mais receitas para o Estado poder investir em todo o programa de inclusão e proteção social que atinge diretamente as pessoas. Quando nós introduzimos o rendimento social de inclusão, que beneficia mais de 9.200 famílias, é o resultado do crescimento económico. Quando nós aumentamos o valor da pensão social para os idosos e o número de beneficiários, nós estamos a usar recursos do crescimento económico. Quando nós isentamos as propinas dos estudantes de ensino básico e ensino secundário, nós estamos a aplicar recursos do crescimento económico para atingir diretamente as pessoas. Todo o programa de reabilitação de casas sociais, também é o resultado de mais recursos do crescimento económico, portanto atinge de facto as pessoas. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, então, com tudo isso, em termos de políticas e medidas do Governo, ainda assim, conforme disse o Jefferson, 64% dos entrevistados pela sondagem manifestaram desejo de emigrar. Estamos a perder população, várias ilhas perdem população, o mundo rural está a perder população, a pirâmide demográfica tende a inverter até certo ponto, a ficar com uma base mais estreita, o meio e o topo um pouco mais largo, com a população a ficar envelhecida, estamos a perder jovens e, naturalmente, estamos a perder população ativa, mão de obra, população ativa, contribuintes para o INPS, que poderá pôr a prazo em causa a própria sustentabilidade do INPS, com mais pessoas idosas, novas doenças não transmissíveis, problemas cardíacos. Há dias estivemos a ouvir falar da questão da hipertensão num nível muito alto no país e, em termos de saúde, já tivemos ganhos, por exemplo, com a hemodiálise, um grande ganho para o país. Fala-se agora na possibilidade de transporte renal, outro grande ganho quando vier a ser implementado. Mas estamos a perder, por exemplo, capacidade com o simples cateterismo, que antes era feito no país, hoje não é feito. Como ultrapassar e ainda o novo hospital não saiu do papel? Mas vai sair, é um processo complexo e exigente que obrigou a realização de estudos técnicos, estudos de viabilidade. Estamos na fase de avançar para a sua implementação. Um hospital moderno, tecnologicamente avançado, para que possamos depois responder às necessidades de redução de evacuação externa, porque ainda temos, relativamente a determinado tipo de doenças e determinado tipo de cuidados, de recorrer muito à evacuação. Estamos a falar de doenças oncológicas, doenças relacionadas com o coração, a neurotraumatologia. Portanto, vão ser esses os pontos centrais do desenvolvimento do novo Hospital Central, precisamente para podermos criar melhores condições de oferta de saúde geral, mas particularmente para a redução da evacuação externa. E em relação às ilhas, municípios que estão a perder população, como fixar os jovens, particularmente nestes lugares? A Ribeira Grande Santo Antão tem uma perspectiva de crescimento populacional negativo, até 2030 vai diminuir. São Filipe no Fogo, a mesma coisa. Que medidas concretas para esses pontos do país e para o mundo rural que está a desertificar-se até certo ponto? Bom, essa é uma tendência que já vem de longe relativamente à redução da população em determinadas ilhas que são pouco atrativas para a atração quer do emprego, quer do rendimento, quer particularmente dos jovens. O trabalho é fazer com que a economia seja mais efetiva, mais dinâmica nessas ilhas e criar condições de geração de emprego, geração de rendimento e fixação da população através de vários setores, desde o turismo, a agricultura, o setor das pescas, conforme o tipo e a vocação das ilhas, e esse é o trabalho que nós temos estado a fazer para garantir que haja um equilíbrio e uma coesão territorial mais adequada àquilo que é a realidade das nossas ilhas e fazer com que essas oportunidades cheguem também a todas as ilhas. O domínio dos transportes é fundamental para que isso aconteça. Por isso, garantir que tenhamos mais mobilidade, mais oferta de transporte entre as ilhas. A unificação do mercado nacional vai responder a essa necessidade de fixação da população. Criação de condições de economia e de retenção através do emprego, através do rendimento e tornar mais atrativa as nossas ilhas para que haja
essa descontinuidade daquilo que tem sido um historial, de facto, de perda de população de algumas ilhas em detrimento de outras. Mas já agora, pegando nesta questão de jovens que vão saindo do país, os últimos tempos já sabemos que têm sido marcados pela imigração em massa de jovens do país, a ponto de empresas de vários setores, do campo às cidades, até às cidades, porque não é só uma fuga do campo para as cidades, mas é mesmo do país. Portanto, tem havido queixas por parte de empresas da falta de mão de obra. O próprio governo já reconheceu que a imigração é um fenómeno natural para a busca de melhores oportunidades, mas também admitiu que o país terá de se preparar para receber cidadãos de outros países que procuram o nosso para trabalhar. Qual a avaliação do governo que o governo faz sobre esse fenómeno da saída dos jovens quadros, muitos cabo-verdianos, para o exterior? Há estimativas oficiais dessa migração jovem e qual tem sido o impacto sobre o mercado de trabalho e sobre também já agora o sistema de educação, pensando concretamente nas universidades, já que temos dados que dizem que muitos começam o ano letivo, mas acabam também por emigrar. Bom, nós temos registrado ultimamente um fenómeno de jovens a procurarem outros países, nomeadamente Portugal, no quadro do Acordo de Mobilidade da CPLP. Há maiores facilidades hoje para as pessoas circularem no espaço da CPLP, particularmente em Portugal, e isso tem provocado uma procura, mas que nós estamos convencidos de que numa determinada altura vai se estabilizar. Aquilo que tem que ser feito não é bloquear o acesso dos jovens ao exterior, à procura de melhores soluções e melhores situações conjunturalmente para as suas vidas, criar condições de maior atratividade. E eu estou convencido que com a duplicação do potencial de crescimento económico que nós procuramos, com a criação de condições de maior oferta de emprego e com condições de maior equilíbrio do desenvolvimento entre as ilhas, que possamos estar a dar condições para maior retenção, maior procura interna de emprego e de oferta de emprego para os nossos jovens e terem condições de maior fixação. Por isso é que estamos a investir forte na qualificação profissional, no empreendedorismo, fazer com que, mesmo que não seja através de emprego por conta de outrem, o jovem possa ter soluções próprias para o desenvolvimento de oportunidades e criação de condições de emprego para si e para outros jovens. E isto tudo tem estado a acontecer um bocado por todos os cantos do país. O Sr. Primeiro-Ministro é também pai, nós somos, sabe certamente quanto é que custa cuidar do recém-nascido, alimentar, formar, educar, até chegar à idade adulta como um técnico profissional qualificado. E o que está a acontecer é que nós estamos a perder esta capacidade de técnicos qualificados e que custaram o que custam ao país, às famílias, e depois deixam o país e saem. O Governo está satisfeito com apenas a possibilidade de saírem com as remessas que enviam ou, de alguma forma, está a trabalhar para retê-los aqui e, quiçá, trazer os que já foram e que são bem formados? Não, nós não queremos e não desejamos que saiam. Queremos que as pessoas consigam resolver as suas soluções de vida no país. Mas, como eu disse, nós não podemos administrativamente tomar qualquer medida de impedir saídas. Aquilo que tem sido o trabalho é criar melhores condições para que os jovens possam se realizar no seu país. O emprego é um desses fatores. Nós temos ainda uma taxa de desemprego jovem da volta de 24%. Ainda é relativamente elevado, mas está menos elevado do que em 2016. É continuar a fazer este percurso de crescimento, criação de oportunidades de emprego, qualificação profissional, empreendedorismo para os jovens terem maiores capacidades de se realizarem no próprio país. E aquilo que tem sido os números também é preciso verificar. Os vistos que são atribuídos para Portugal não são apenas vistos de trabalho. Tem visto de educação, de saúde, de reajustamento familiar, que faz com que no total possamos estar aí à volta de uns 30 e tal mil, incluindo o visto Schengen. Só relativamente a vistos de trabalho é cerca de 7 mil e tal.
Portanto, esta é uma realidade que tem sido emergente por causa do acordo de mobilidade com a União, no quadro da CPLP, mas nós estamos convencidos de que, com o tempo, muitos que foram regressarão depois do primeiro contacto com uma realidade bem diferente e, às vezes, com as dificuldades que se conseguem também apurar lá fora, as pessoas preferirão voltar. E aqueles que não voltarem contribuirão seguramente para o país através daquilo que tem sido também a contribuição da nossa diáspora. Mas como é que o senhor, ao mesmo tempo, interpreta pesquisas, por exemplo, da Afrosondagem, em dezembro do ano passado, que revelou que 64% dos cabo-verdianos consideram a imigração como opção, com a procura de emprego como o principal motivo. Haverá também aqui, ao mesmo tempo, um desalinhamento entre as aspirações dos jovens e as ofertas do emprego no país, mas também das soluções que o governo vai apresentando que não dão satisfação aos jovens, à população de uma forma geral. Eu não dramatizo esse número. Repare, em Portugal fizeram um inquérito há pouco tempo, 73% dos jovens portugueses preferem ir para o estrangeiro. É não dramatizar. Aquilo que nós temos hoje, eu estou convencido que é algo conjuntural. Deriva de um impulso, de um incentivo, de um estímulo que não existia antes. Portanto, há mais facilidade hoje de ir viajar, ir procurar trabalho noutros mercados, nomeadamente o português, do que antes. Com a criação de condições que nós estamos a fazer e a criar. Porque a dinâmica tem sido de redução da taxa de desemprego, particularmente desemprego jovem, com maiores condições de integração e de coesão territorial, porque o problema de desemprego não se coloca apenas numa parte do território. Há uns que estão com maior taxa, outros que estão com menor taxa. Temos que ter esse equilíbrio. Criar maiores condições para empreendedorismo, qualificação profissional, incentivos e atratividade para que os nossos jovens fiquem em Cabo Verde e prefiram ficar em Cabo Verde do que emigrar ou ir procurar soluções de vida lá fora. Portanto, a resposta é idêntica àquilo que eu dei há bocado. Certo. Penso que temos temos a informação de que nós vamos ter de fazer uma breve paragem de mais ou menos 5 a 7 minutos. Voltaremos daqui a alguns instantes para dar continuidade a esta conversa. Até já. Até já. Renovamos votos de boa noite ao telespectador da televisão de Cabo Verde, também ao amigo ouvinte da rádio de Cabo Verde. Retomamos a conversa que estamos tendo com o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva, completa 9 anos de mandato. Jefferson, agora temos a oportunidade e o prazer de ter alguns convidados que vão direcionar algumas questões ao Sr. Primeiro-Ministro. Exatamente, vamos dar voz agora à nossa plateia aqui presente. São cidadãos de Santiago Norte, de vários setores, com quem vamos poder conversar, aliás, que vão poder também colocar a sua questão ao Primeiro-Ministro. Começávamos primeiramente por passar a palavra ao Dilson Monteiro, que é um jovem empresário aqui de Santiago Norte. Muito boa noite. Qual a questão que tem a colocar ao Primeiro-Ministro? Boa noite. Para começar, eu tenho que cumprimentar a voz, ao Sr. Primeiro-Ministro, colega da plateia, e agradecer pela oportunidade de estar aqui a falar. Para falar são muitas coisas. Pronto, só que sabemos que o tempo é pouco, vamos ter que, se calhar, limitar. O jornalista falou aqui em vários pontos que praticamente não dá para pegar em todos. Mas eu, como empresário, é uma preocupação que eu tenho, acredito também que outros empresários também têm. Sentimos mais ou menos, ou seja, um bocadinho injustiçado, sobretudo nos incentivos, ou seja, vou ser mais direto. Perguntar ao Primeiro-Ministro por que dão mais incentivos às empresas externas do que as empresas nacionais. Porque eu constato que há muitos incentivos para as empresas externas, ou seja, investir em Cabo Verde,
estão a operar em Cabo Verde do que as próprias empresas cabo-verdianas. Sr. Primeiro-Ministro. Bom, não é bem assim. Repare, depende do setor e da atividade, porque há incentivos que são genéricos para todos, independentemente da origem do capital. Há outros incentivos que são mais específicos para atrair investimento estrangeiro. Por exemplo, não sei qual é a sua área de atividade, mas, por exemplo, relativamente ao setor de startups, empresas, fomento empresarial, jovens que querem iniciar um negócio hoje começam com uma taxa de juro muito baixa, fiscalidade muito atrativa, com incentivos e isenções fiscais na importação de materiais e equipamentos para a instalação do seu negócio, tem bonificação da taxa de juro, tem garantias asseguradas pelo Estado. Para além disso, há vários outros setores onde os incentivos são gerais. Portanto, não há uma discriminação em função de ser estrangeiro ou de ser nacional. Por exemplo, se você investir no turismo, tem os mesmos benefícios do que o investidor estrangeiro. A utilidade turística que é dada e que concede um conjunto de incentivos e benefícios não é em função da origem do capital ou da origem do empresário. O estatuto de industrial também, na área da indústria, desde que preencha os requisitos para ter o estatuto industrial, tem um conjunto de incentivos, um conjunto de benefícios, independentemente da origem do capital, ou da origem da empresa, se é nacional ou se é estrangeiro. Como eu disse, há incentivos, por exemplo, relativamente à nossa diáspora, tem incentivos também especiais, porque há uma necessidade adicional de atrair esses investimentos da diáspora, assim como para o estrangeiro também. Para os nacionais também, e com igualdade de condições, dependendo do setor que opera. Sr. Adilson, para Também, complementar. mais uma pergunta pode ser? Para complementar, sim. É assim, eu como sou um importador, quer dizer, eu estou praticamente a labutar todos os dias com a alfândega, deparamos, sobretudo nós importadores, que estamos a suportar muitas taxas. Sobretudo, aumentaram as taxas praticamente na importação de praticamente quase tudo. Sendo praticamente nós fomos confrontados a praticamente, ou seja, esta é a justificação sobretudo que dão todos os políticos que saímos da pandemia, temos secas severas, mas para nós empresários também se calhar é a mesma coisa, porque assim, eu acreditava que se não aumentassem, por exemplo, as taxas, as empresas ganhariam mais, dariam mais emprego, quer dizer, tinham mais competitividade. Será que praticamente essas taxas praticamente não podiam ser diminuídas nas importações dos bens? Olha, primeiro não houve agravamento de taxas aduaneiras. Houve aplicação de algumas taxas para adequar o nosso código aduaneiro, as nossas tarifas, à aplicação da tarifa externa comum da CDO. Nesses casos houve pequenos ajustamentos, mas não há um agravamento fiscal relativamente às importações. Aquilo que se cobra relativamente às alfândegas permite com que haja receitas para o Estado. Primeiro, garante com as condições que são estabelecidas para o investimento um conjunto de incentivos também que isentam do pagamento de impostos. Portanto, quando você faz o investimento, dependendo do setor, dependendo da área. Portanto, nós não podemos viver ou fazer a economia funcionar sem impostos e deve ser equilibrado. Por um lado, fazer com que haja investimentos e que a atividade económica nos diversos setores se realize. Por outro lado, que haja essa contribuição para o Estado, porque o Estado depois tem as suas responsabilidades, tem que investir depois na educação, na saúde, na segurança e precisa de receitas. O ideal seria termos taxas muito baixas, mas devemos chegar lá
quando tivermos maiores condições de gerar recursos para outros meios, para além dos impostos aduaneiros, ter mais impostos sobre o rendimento, mais impostos relacionados com mais crescimento, mais geração de emprego e, por sua vez, criar mais receitas para o Estado. Temos que ter esse equilíbrio para que possamos baixar de uma forma significativa as taxas, mas eu creio que hoje não é um impedimento ao investimento nem à realização da atividade económica. Muito obrigado, Sr. Adilson Monteiro. Vou passar agora a palavra ao Sr. Eric Dongo, que é estudante e que também tem uma pergunta para o Sr. Primeiro-Ministro. Boa noite, sou aluno do 12º ano, aluno que acompanhou a reforma educativa desde 2016. E posso falar que esta reforma foi e é bom, por um lado, mas por outro, necessita de sérias mudanças, e falo por experiência própria, como aluno e como um ouvinte assíduo dos professores. Ao depararmos com o último ano do ensino secundário, ficam aquelas inquietações da nossa parte no tocante às questões como ofertas formativas e acesso à universidade. A questão que coloco é: quais são as políticas do governo para os jovens que vão iniciar a vida académica, sabendo que existe uma desigualdade de oportunidade entre os jovens das outras ilhas e, sobretudo, das comunidades rurais de Santiago Norte, em comparação com as comunidades urbanas mais desenvolvidas. É crucial sabermos quais as soluções do governo para dar resposta aos pedidos de bolsa, tanto para cursos dentro do país quanto fora do país, cientes de que os critérios para atribuição de bolsas nem sempre são feitas de forma justa. Bom, a justiça é relativa. Há sempre um número limitado de bolsas, esse pode ser o problema. Se aumentarmos ainda mais a atribuição de bolsas, teremos mais possibilidade de cobrir mais pessoas, mais jovens, mas essa limitação existe. Significa que, primeiro, nós estamos a fazer um trabalho adicional hoje, prevendo o futuro próximo, de aumentar as condições de residência estudantil. Temos muitos jovens que, mesmo aqui em Santiago, que vão estudar à praia e têm problemas depois de ir, por exemplo, de Tarrafal, ir à praia e regressar todos os dias. É preferível ter residência na praia e terminar o seu curso. Nós vamos lançar um programa de residência universitária para garantir com que um dos custos mais elevados que os jovens têm no seu processo de formação universitária é o alojamento. Aqueles que saem, por exemplo, de Santo Antônio e vão estudar em São Vicente, ou aqueles que saem do Fogo e vêm estudar aqui na praia, ou aqueles que estão dentro da Ilha de Santiago e são obrigados a fazer a mobilidade. Portanto, residências estudantis universitárias para criar mais oferta, um subsídio integrado na Bolsa de Estudos para compensar os encargos com o alojamento, para além daquilo que existe hoje relativamente às bolsas de estudos. A ideia é complementar e aumentarmos o leque de oferta. Nós temos, de facto, essas limitações orçamentais e financeiras que não dão para cobrir toda a capacidade de procura que nós temos, mas para além daquilo que é oferta para o exterior, a oferta nacional deverá ser e será aumentada seguramente com novos impulsos, novas medidas para termos maior capacidade de cobertura de formação superior aqui em Cabo Verde. Ainda temos cerca de 23% de taxa de cobertura de pessoas com formação superior, o que é relativamente ainda baixo relativamente à ambição que nós temos. Queremos duplicar isso e significa melhores condições para os jovens ter acesso às universidades e se formarem, porque dá um instrumento depois de trabalho para o futuro com maiores garantias do que se não tiverem esse acesso. Não sei se está satisfeito. Pretende reforçar a sua pergunta? Uma
da última pesquisa da Afrosondagem, que fala muito sobre a saída dos jovens. Quais são os incentivos do governo, particularmente aos jovens, incentivos para estudarem cá, em vez de estarem a sair para fora e estudar no exterior? E que sabemos que muitas vezes os jovens que saem, nomeadamente para Portugal, não estudam. E isto é claro, e nós temos provas vivas de jovens que saíram cá das nossas comunidades e que não estudaram. E já agora, já pensou em sair ou ficar no país? Fala a minha família, então é uma questão que ainda fica por resolver. Eu espero que fique, estudo cá. Aquilo que está a dizer aplica-se muito ao ensino politécnico, mesmo de formação profissional. Temos verificado que há muitos jovens que vão para esse tipo de formação, que nós temos aqui capacidade de dar essa oferta de formação, e têm sérios problemas às vezes de conseguir um bom enquadramento. Há situações de desvio e sabe-se, mas nós temos que dar em primeiro lugar a liberdade de escolha. Primeiro, administrativamente não podemos fechar a saída dos jovens, criar condições de oferta das universidades que já existem aqui e que dão cursos de qualidade, continuar a investir nas bolsas de estudos e com facilidades, como eu disse há bocado, a nível de residências estudantis, universitárias e de subsídios, para que possamos baixar o custo desse acesso e deixar sempre essa possibilidade àqueles que quiserem, através de vagas ou através de bolsas no exterior, terem acesso, poder aceder. Portanto, nós temos que fazer essa conjugação, mas depende sempre da vontade última do jovem e da sua família. O que eu recomendo é que procurem soluções aqui no país para se formarem, porque acaba por compensar relativamente àquilo que é a necessidade também que o próprio país tem de manter os seus recursos humanos e o seu capital humano aqui e a contribuir para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Sr. Eric Dongo, estudante. Passamos agora a palavra ao Sr. Aguinaldo Borges, que é diretor do Centro de Formação aqui dos órgãos. Muito boa noite. Muito boa noite. Antes de mais, obrigado pela preferência e, acima de tudo, obrigado pelo interesse no nosso município e o trabalho feito aqui. A questão que eu quero colocar é relativamente à formação profissional. Tendo como um dos principais arma para a luta contra o desemprego a formação profissional, notamos em 2016 a 2020 um momento alto da formação profissional em que todos os jovens e adultos à procura de formação profissional para ser feito aqui em Cabo Verde. E foi um sucesso, e o governo local e toda a população teve um grande proveito a nível de formação profissional. Mas em 2020 deparamos uma mudança de cenário. Na altura de retoma, voltamos com um modelo de financiamento diferente à volta de formação profissional, principalmente no que toca aos centros privados. Nota-se nesse momento pouca confiança nos centros privados em relação à formação profissional e a forma de financiamento. Acho que neste momento os centros privados precisam de uma discriminação mais positiva para continuar a trabalhar à volta do desemprego. Bom, nós temos um sistema que é duplo, quer instituições públicas como a Escola de Hotelaria e Turismo, o CERMI, nós e a Academia, a Escola do Mar, que oferecem cursos de formação profissional, e temos a formação profissional oferecida por entidades privadas. Primeiro, o que se criou é a certificação e acreditação dessas instituições para garantir que os cursos que dão estão parametrizados com aquilo que são as exigências de formação e da qualidade da formação. Depois em princípio não há nenhum financiamento do governo a essas instituições de formação profissional. O que é que o governo faz? É
criar as condições para que aqueles que frequentam, os formandos, tenham incentivos. Por exemplo, hoje nós temos o alargamento de isenção de propinas, isto estou a falar na parte pública, relativamente a jovens de famílias que estão nas classes 1 e 2 do cadastro social, para poderem frequentar cursos de formação profissional gratuitamente. E vai-se alargar para os grupos 3 e 4, precisamente porque há esse incentivo adicional, porque é um bom investimento formar os nossos jovens e depois criar as condições para o mercado de trabalho. Kits de empreendedorismo, possibilidade de entrarem num fomento empresarial, no ecossistema empresarial, com incentivos especiais, para poderem depois não só ficar com formação, mas ou terem emprego ou terem acesso à atividade empreendedora própria. Sobre os privados, como eu disse, é um complemento que nós desejamos que funcione, que se desenvolva e que se afirme, porque vão viver essencialmente depois também dos pagamentos que os formandos fazem. E aí sim o Governo pode incentivar e estimular que os jovens frequentem esses estabelecimentos com vantagem. Nota-se nesse momento que o centro privado fica-se limitado de ter um plano anual de formação, ou seja, ter uma oferta formativa diária nas suas atividades. Porque quando nós candidatamos para financiamento de curso A ou B ou C, ficamos à espera. Enquanto não houver o financiamento, nós não podemos publicar as nossas ofertas positivas, as nossas ofertas formativas. Então, e daí há essa limitação em que nós não podemos ter um exemplo, um plano de atividade anual, ou seja, apresentar um determinado ações de formação para um centro privado durante o ano. Neste momento, o centro privado não tem assim um voz ativo a dizer aos jovens assim, daqui a 1 mês ou 3 meses vamos ter curso A, B, C financiado. Então estamos limitados nesse aspecto de ter a nossa audácia de criar ações de formação, claro, respeitando as áreas prioritárias que o Governo normalmente tem essa necessidade de ter as áreas prioritárias para ser financiado. Mas, por outro lado, também o centro precisa de ter o seu plano de atividade a andar para que o jovem tenha interesse e não perca o foco no centro A ou B. Já agora, antes do Sr. Primeiro-Ministro responder, gostaria só de tentar perceber quais as formações, a oferta formativa, qual é o foco, a área do centro? É um exemplo. Nós esse ano candidatamos 6 ações de formações no primeiro trimestre. Em que áreas? Áreas de recepção em alojamento, eletricidade, canalização, contabilidade, e peladura e teto falso. Aqui em São Lourenço. Aqui em São Lourenço dos Altos. No primeiro trimestre conseguimos 3 ações financiadas, mas durante o tempo que nós candidatamos as ações não temos como assim oferecer as ofertas formativas porque não sabemos qual vai ser financiado. Então esta é a questão. O centro precisa de ter a certeza de que A ou B vai ser previsibilidade, não é? Sr. Primeiro-Ministro, o que ele está a querer dizer exatamente é como que lançar editais para os centros privados concorrerem a financiamentos, por exemplo, para ano letivo 2027-28, mas com alguma antecedência para poderem se preparar e organizar. Sim, não, eu percebi a questão, até porque o centro que está a referir teve o apoio e incentivos do Governo e financiamento do Governo. Agora não sei em concreto o que é que se passa neste momento, mas a relação que existe hoje é centrada no formando. Nós damos incentivos, benefícios ao formando. O formando pode ter a isenção de pagamento da propina. Isso significa que o Governo iria compensar o centro de formação por essa isenção. No fundo, transferindo esse recurso para o centro. É como fazemos relativamente ao investimento público. Mas, em concreto, relativamente à situação do centro hoje, não sei qual é a situação, mas estaremos sempre disponíveis a ver como garantir, no fundo, essa parceria. Porque, em princípio, o Governo não financia o funcionamento dos centros privados.
cria condições para que haja oferta e, através dos formandos, sim, financiar por formando a frequência do curso. Muito obrigado, Sr. Guinaldo, que é diretor do Centro de Formação aqui de São Lourenço dos Órgãos. Voltando aqui, daqui a alguns instantes voltaremos então a uma conversa com a nossa plateia. Ainda vamos ouvir mais 3 cidadãos que estão aqui. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo de Cabo Verde lançou a Estratégia Nacional para erradicar a pobreza extrema até 2026, um documento que define as ações estratégicas necessárias para o combate à pobreza extrema a serem implementadas no âmbito do novo PETS 2022-2026. No segundo trimestre de 2023, a pobreza global em Cabo Verde situava-se em 20,2% e a pobreza extrema em 9,4%, com base no 4º inquérito às despesas e receitas familiares do INE. Não sei se há uma última atualização em relação a esses dados, mas faltam poucos meses para 2026, ano limite do objetivo do Governo. A meta será alcançada? Sim, porque há a atualização e há cálculos que foram feitos ultimamente pelo Instituto Nacional de Estatística que demonstram que a taxa de pobreza extrema está em 2,3%. E em 2015 era de 4,6%. Isso significa que estamos na proximidade de facto erradicar. O nível da taxa de pobreza absoluta, que ainda continua a ser elevada aí à volta de 25%. Aí sim temos que centrar a nossa ação para que este número se reduza. Nós já estamos a falar da pobreza extrema quando as pessoas têm menos de $2 por dia, no fundo, cerca de 200 escudos para viver por dia, o que é manifestamente também pouco. Mas esse 2, qualquer coisa atual, 2,3 é com base na metodologia SWIFT. Sim, metodologia SWIFT, sim. É isso. Que é a última metodologia que está a ser utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, por isso tiveram que aplicar para trás, de forma que 2015 está em 4,6%, aplicando essa mesma metodologia, e 2023 2,3%. O senhor vai conseguir erradicar a pobreza extrema até o próximo ano? Pensamos sim. Nós estamos aí nas proximidades do zero, mas mais do que o elemento estatístico em si, é garantir que haja sustentabilidade e não haja depois recaídas, aumentar depois mais tarde pelo facto de a pobreza absoluta poder se transformar em pobreza extrema. Portanto, aqui nós temos de trabalhar nessas vertentes todas. Reduzir de uma forma sustentada a pobreza absoluta e evitar que aqueles que estão na pobreza absoluta passem para a pobreza extrema, e ao mesmo tempo reduzir e eliminar, na medida do possível, a pobreza extrema para um futuro sustentado, porque isto significa essencialmente a dignidade da pessoa humana, porque viver com menos de $2 por dia é de facto muito difícil. E é por isso que nós temos estado a complementar com um conjunto de medidas que vão fazendo a manutenção e a sustentação dessa redução da pobreza. Todo o programa de inclusão e proteção social dirigido às famílias, dirigido às mulheres, a pessoas idosas, pessoas com deficiência e às crianças, visa efetivamente fazer com que haja rendimento, que essas pessoas colocadas nessa situação não conseguem via emprego, via trabalho. Cuidados, a redução de encargos com a educação, com a saúde, via um conjunto de benefícios que existem, para podermos também quebrar o ciclo vicioso da pobreza, que não passe depois de pais para filhos. Se os filhos tiverem oportunidade de formação e de educação, traçarão um caminho diferente. Por isso há um conjunto de medidas aqui conjugadas para podermos não só reduzir a pobreza, mas evitar que ela retome novamente com níveis idênticos ou piores do que aquilo que nós temos. Sr. Primeiro-Ministro, e como fica a classe média nesta equação? É bom ouvir essas medidas, particularmente para a pobreza extrema, mas e a classe média? Está a ficar mais empobrecida, tendo em conta que, por exemplo, a inflação não é coberta
em termos de redistribuição de riqueza, particularmente para a classe média em termos salarial? Repare, nós temos aqui várias abordagens. Primeiro, aqueles que trabalham na administração pública têm sido, de certa forma, beneficiados, não só com a atualização salarial, mas tudo que são programas de requalificação, promoção, reposição, no fundo, das carreiras, o próprio PCFR, quer do regime geral, quer do regime específico, falar dos professores, do sistema também do sistema de saúde, aquilo que é o aumento salarial efetivo que esses regimes vão permitir é muito superior àquilo que seria a atualização salarial. Em termos de cobertura de inflação. Sim, ultrapassa essa cobertura. Depois nós tivemos o aumento também do salário mínimo nacional, que não abarca a dita chamada classe média, porque estamos a falar de rendimentos ainda relativamente baixos, até 19 mil escudos no setor público e 15 mil escudos, 17 mil escudos no setor privado, mas as políticas vão no sentido de fazer com que, primeiro, aquilo que é o setor público, onde o Estado tem instrumentos para intervir a nível salarial, possa fazer essa adequação. No setor privado, é claro que não depende do Estado impor os níveis salariais, vai depender muito também do nível de crescimento económico futuro, que crie melhores condições depois da remuneração dos salários por parte das empresas, sem prejuízo de políticas fiscais também dirigidas à classe média, que serão implementadas, algumas estão a ser implementadas, outras também no futuro. Não esquecer que também nós reduzimos indiretamente um conjunto de encargos para as famílias. Estou a falar da educação. Mesmo, repare, a isenção da propina, a propina antes era paga. Hoje, a propina dos estudantes, quer do ensino básico, ensino secundário, é geral para todos. Relativamente a subsídios, agora que foi introduzido através do INPS para materiais escolares no início de cada ano escolar, é uma contribuição para a redução, e é para todos, sim, para todos aqueles que trabalham e que descontam para a segurança social, um conjunto de medidas que vão tendo impacto, mas como eu disse, para isto ser mais pujante, significa que a economia tem que crescer ainda mais, gerar mais rendimento para que as empresas possam também retribuir mais e melhor. Jefferson, o tempo está a pressionar-nos. Vamos entrar agora no capítulo de descentralização, desenvolvimento local. O Governo, durante o seu primeiro mandato, começou a transferência de alguns poderes, a delegação de poderes aos municípios, mas isso não foi feito também acompanhado de transferência financeira, mesmo recursos humanos. Por exemplo, no domínio agrícola, da agricultura, algumas competências foram transferidas para os municípios. Eu me lembro da reclamação de alguns presidentes de Câmara que não tinham meios humanos para materializar ou poder dar seguimento àquilo que era política gizada a nível nacional, porque não tinham competência técnica, recursos humanos, e também não houve a transferência financeira. Com a diminuição da população em alguns municípios, tendo em conta que o principal instrumento de financiamento municipal é o FEF, tendencialmente não vai haver aumento, porque não vai haver aumento da população. Como é que vai-se prosseguir nesta direção, descentralizar, dar mais poderes aos municípios, delegar mais, mas sem recursos? Bom, ambiente agora que tem mais encargos com os PSFRs. Como ultrapassar isso? Bom, primeiro há uma questão também de responsabilidade municipal, que é gerir bem os recursos disponíveis, para que possam depois satisfazer aquilo que são as suas necessidades, quer da remuneração do pessoal, quer de investimento, quer das despesas de funcionamento. Em segundo lugar, nós já estamos a implementar um conjunto de reformas. Há um novo Estatuto dos Municípios aprovado, que reforça as competências. Ao mesmo tempo, a nível dos impostos, portanto, a nova lei dos impostos municipais, que vai substituir o imposto único sobre património, se for bem gerido o processo, aumenta a capacidade de aumento de receitas municipais. A arrecadação municipal. Sim. Nós temos o novo regime financeiro das autarquias locais,
que tem uma opção para transferir aquilo que é a contribuição do Fundo de Ambiente, Fundo de Turismo hoje, que é 50% do Fundo de Turismo e 60% do Fundo de Ambiente, para ser as receitas municipais depois consignadas à área do ambiente e à área do turismo, mas liberta os municípios desse sistema que existe hoje, só receber esses recursos mediante justificação, mediante apresentação de projetos, ganham maior autonomia. Isto tudo está dentro do pacote da reforma de descentralização, para garantir que os municípios não só tenham competências, mas tenham recursos. Isso não desonera da necessidade de uma gestão eficiente, eficaz e melhor equilibrada dos recursos. Nós sabemos que a maior parte dos municípios tem sérios problemas de despesas com pessoal. No fundo, tem excesso de pessoal. Mas a base tributária de municípios, por exemplo, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina do Fogo, Brava, a base tributária é estreitíssima. Por isso é que o Fundo de Financiamento Municipal também procura esse equilíbrio. Portanto, é um fundo um indicador de coesão territorial, precisamente para cobrir e compensar municípios com menor capacidade de arrecadação de receitas. O próprio Fundo de Financiamento Municipal, de acordo com o novo regime de financiamento de autarquias locais, vai ser alterado, vai ser mudado. Precisamente vai criar maior compensação para municípios com menor capacidade de arrecadação de receitas fiscais. Para além disso, introduz mais recursos, como eu disse, relativamente ao Fundo de Ambiente, Fundo de Turismo, e os municípios têm também um conjunto de taxas, um conjunto de possibilidades de cobrança, que exige também uma administração eficiente. Por isso, essa dependência do município relativamente ao Estado tem que ser analisado dentro daquilo que são as transferências que possam compensar essencialmente aqueles que têm menor capacidade e, ao mesmo tempo, garantir recursos para que possam executar as suas competências de acordo com a complementaridade, a subsidiariedade entre esses dois poderes. Está a falar muito na eficiência na gestão municipal. Quer dizer mais alguma coisa? Algo não lhe está a dar satisfação enquanto Primeiro-Ministro? Eu sei que esse problema existe. Eu fui Presidente de Câmara. Repare que quando um município ultrapassa os limites relativamente à despesa com pessoal, porque está estabelecido na lei, fica com encargos permanentes e duradouros e tem que satisfazer esses encargos pagando. Portanto, tem que haver alguma limitação, porque depois fica sem dinheiro para o funcionamento, sem dinheiro para o investimento, porque há uma opção, e funcionou durante muito tempo e ainda continua a funcionar, um bocado ver as câmaras municipais como centros de emprego. Portanto, há sempre limitação relativamente à contratação, relativamente às despesas, para ter a margem suficiente para exercer aquilo que é a sua também a competência, que é investir, fazer a ação social municipal, dinamizar o urbanismo, a urbanização dos seus municípios, fazer investimento na requalificação urbana, ambiental. Tudo isto tem que ser devidamente equilibrado. Mas esses encargos normalmente acontecem sobretudo nas vésperas eleitorais. Os autarcas seguintes normalmente queixam-se, têm-se queixado muito da dívida que encontram. Ou não? Sim, o problema da dívida é da instituição, não é da autarca. E quando se endivida, você depois transfere para a gestão seguinte a dívida. E é por causa disso que o equilíbrio da gestão tem que ser de facto procurado. Você não pode ter despesas muito superiores àquilo que é a sua capacidade depois do seu financiamento. Porque, ao contrário do Estado, os municípios têm pouca margem de manobra de endividamento. O Estado emite obrigações, emite bilhetes de tesouro, tem uma margem, apesar de ser limitada, uma margem maior para financiar através de outros mecanismos que não seja apenas das receitas fiscais. Os municípios têm essa limitação, têm essa condicionalidade, e significa que a dita eficiência tem que ser muito mais procurada para que possam ter os recursos necessários para se financiar e não ficar apenas dependente daquilo também que são as transferências públicas do Estado. Bom, fica evidente que o Sr. Primeiro-Ministro queria dizer mais alguma coisa em relação a esta tal eficiência, mas o tempo não nos permite. Já acho que vamos ter de
de passar a palavra à plateia, tendo em conta o tempo. Vamos então voltar aqui à nossa plateia e vamos começar desta feita por ouvir a senhora Márcia Tavares, que é docente e que junta-se a nós também para falar com o senhor Primeiro-Ministro. Boa noite. Boa noite. Bom, sabemos que não recentemente foi publicado um anúncio público de um concurso para os professores, onde não passou a fase de triagem. E sabemos que os professores vão concorrer com uma certa esperança de sair do desemprego, né? Então, queria saber por que não teve um avanço e também da parte dos professores que estão a prestar serviço, que ficam numa indecisão. Já há 2, 3 anos ficam numa indecisão sem um contrato definitivo e sem um concurso. O que é que o senhor Primeiro-Ministro teria para nos dizer sobre? Não sei se acompanhou. Primeiro, está em fase de finalização o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações PCFR do pessoal docente, que traz vantagens enormes em termos de enquadramento salarial, em termos de carreira. Segundo, há um programa de regularização de vínculos precários, que é precisamente essas situações de professores que são contratados para suprir necessidade de pessoal docente durante um determinado período, porque o outro professor foi em licença sem vencimento, ou em licença de maternidade, ou viajou para o exterior, e como não pode haver vacatura, não pode haver falta de professores para lecionar nas aulas, fazia-se esse contrato que era precário, a tempo não definido de forma indeterminada, e colocava as pessoas em situação de precariedade. Agora, com o novo regime, primeiro, não é possível se fazer esses contratos precários, a não ser em situações muito excepcionais. Segundo, todos aqueles que estão em regime de precariedade vão ser devidamente regularizados e integrados no quadro, desde que trabalhem de forma permanente, de uma forma regular, e que queiram ser contratados para o Ministério da Educação, nesse caso, e com isso nós vamos eliminar ou reduzir drasticamente essas situações de precariedade que funcionaram durante vários anos, incluindo situações de pessoas contratadas em regime de estágio para 6 meses, depois ficam lá anos e anos sem um contrato de trabalho, sem garantias e muitas vezes sem desconto para a segurança social e sem segurança. É essa a grande reforma que está em curso e que está a ser implementada, precisamente para podermos garantir previsibilidade, garantias e direitos àqueles que trabalham na administração pública, sendo professores ou outros. Satisfeita? Muito bem, muito obrigado à senhora Márcia Tavares, que é docente. Passo agora a palavra ao senhor António Tavares, um cidadão também que se junta, cidadão de São Lourenço dos Órgãos, já? Sim. Que se junta a nós. Sim. Boa noite, pela oportunidade de... Se o senhor quiser falar crioulo, quem quiser também de plateia, me esqueci de avisa logo de início, mas tudo alguém se à vontade para falar crioulo. Ok. Sim, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. E queria só a palavra do senhor Primeiro-Ministro. Qual é a política que o governo está a pensar com aqueles jovens que se imigra para um país como Portugal? Então, o que o governo está a pensar com aqueles jovens que se atasei e com aqueles que se fica ali com política acidente no país? Bom, que se sei, tinha explicado, é que hoje tem mais esse movimento ali por causa das facilidades que tem, nomeadamente o acordo de mobilidade a nível do CPLP, que criam certas facilidades para viajar para Portugal. Era mais difícil antes, hoje é mais fácil, porque de lá de Portugal também tem necessidade de mão de obra. Aquilo que nós não entendemos, que nunca deve fazer, é fazer qualquer ação administrativa, até porque nunca tem instrumento para fazer. Impede que jovens viajam
ou procura uma solução de emprego no exterior. Em contrapartida, aquilo que deve continuar a ser feito é criar condições para cada vez mais não ter mais emprego e emprego melhor remunerado. Isso que está acontecendo de um momento para o outro. É preciso ter maiores condições de geração também de riqueza, de crescimento económico. Por sua vez, está a criar maiores condições de emprego e de emprego melhor remunerado. Isso quer através do Estado, quer através de privados, mas me só convencido, mas depois dessa onda ali, que às vezes acontece também em outros países, que também tem uma estabilização. Porque eu também estava à procura de uma nova aventura. Cidades grandes, aquela atração, depois a vida no dia a dia, deixa eu ver se é fácil. Porque tem que ter condições também que tem ali na Cabo Verde, que é mais calmo, mais tranquilo, próximo de paz, e aquilo que é o movimento, deixa eu ver se que isso te provoca depois o retorno daqueles que vêm, mas aquilo que é também nos mensagem e nos apelo é que os jovens que estão ali para acreditar também nesses países, acreditar nessas capacidades, acredita também no futuro que se pode construir ali no país. É isso que é a resposta, que creio, não dramatizando aquilo que se acontece, mas perspectivando, mas também tem uma estabilização, e aquilo que não te deseja é que os jovens sejam felizes dentro de essa terra, e ele é uma responsabilidade também partilhada, não só de poderes públicos, mas também da própria vontade da pessoa e de sua família e de pessoas que até convivem com ele e que querem fazer com que ele fique ali, né? Satisfeito, Sr. António? Ok, sim. Muito obrigado por esse esclarecimento. Muito obrigado. Normalmente, quando as pessoas saem, aí na sequência da questão do Sr. António, 30 segundinhos, as pessoas saem ou por atração, há algo muito mais atrativo fora do seu habitat, do local de nascimento, ou então por expulsão. Na sua perspectiva, o que é que está a acontecer? É mais atração lá fora ou o Cabo Verde está a expulsar os seus jovens? É mais atração. Este fenómeno, como eu disse, é global. Dei exemplo que em Portugal, o inquérito foi feito, 73% dos jovens disseram que querem ou preferem ir trabalhar fora de Portugal. A nível global tem havido muito essa procura, porque os outros países também estão com déficit de mão de obra. Países que começam a ficar envelhecidos, precisam da mão de obra jovem e atraem. Portanto, há essa atratividade de facto de saída para países que têm maior nível de rendimento, maior nível de desenvolvimento e que conseguem remunerar melhor. Depois há a experiência. Portanto, quando chegam a esses países, quando vêm depois das condições de trabalho, quando vem mesmo a questão da remuneração, comparando com os custos de vida desses países, muitos começam depois a fazer as contas à vida, não é? Por isso, nós entendemos que este processo é um processo transitório, vai se estabilizar assim como se estabilizou noutros países, e garantirá seguramente que alguns regressarão, mas aqueles que não regressarem estarão a contribuir para o país da mesma forma, através do seu posicionamento enquanto diáspora, como as outras diásporas cabo-verdianas têm feito, e criamos as condições gradativamente para que haja maior atratividade no país. Atratividade significa maior emprego, maior remuneração, mas isso, como eu disse, é um processo e um percurso que vai produzir os seus efeitos. De repente não podemos tornar todo mundo com remuneração elevada aqui em Cabo Verde, porque o país não produz esse rendimento neste momento. Mas o caminho faz-se andando para melhorarmos as condições de atratividade e de competitividade do nosso país, nomeadamente a nível salarial. Damos agora a palavra ao Sr. Lucas Furtados, que é membro da ACAISA. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Muito boa noite. Eu queria felicitar-lhe pelos 9 anos do mandato à frente de Cabo Verde e auguramos sucessos nessa caminhada. Agora, a nossa preocupação é o seguinte: ultimamente, o Sr. Primeiro-Ministro visitou Santiago Norte, viu as potencialidades do Santiago Norte, também constatou as dificuldades do Santiago Norte, que é uma região com muita potencialidade agrícola, mas que carece com problemas de água. Água é o fator principal para o alavangamento
da agricultura em Santiago Norte. Estou a falar de água para a agricultura, estou a falar também de raças melhoradas, porque Santiago Norte tem tradição muito forte no setor do gado bovino, que está em decadência com o melhoramento de novas raças. Sabemos que há dessalinisadora de Santa Cruz em curso, e isso nos preocupa porque já os poços e os furos estão já em decadência, e gostaríamos de saber do Sr. Primeiro-Ministro quando é que vamos ter água dessalinizada em Santiago Norte, e precisamente água de Chá da Ponta para São Lourenço dos Armos. Também outra preocupação é produção, subvenção de estufas para a produção de culturas fechadas. Esse processo está sendo muito lento, precisa de ser mais acelerado, porque há dinheiro, mas os agricultores estão com dificuldades em conseguir a parte do financiamento. O governo dá 600 contos, mas hoje agricultores estão com dificuldades em conseguir a outra parte para instalarem as suas estufas. Porque sabemos que culturas fechadas é melhor para a saúde, porque não se usa pesticida e é uma cultura já com uma certa garantia para a saúde e diminui custos para a saúde, porque não se usa muitas coisas para produzir. Também há uma situação que muitas pessoas se queixam, que é sobre raças melhoradas, que uma pessoa que tem cadastro 1 e 2, são eles que podem ter acesso a raças melhoradas. Mas, a meu ver, há pessoas que não são de 1 e 2, mas que perfeitamente podiam ser enquadrados em ter essas raças melhoradas e seguramente vão dar emprego às pessoas. É preciso repensar nessas coisas. Certo. Muito obrigado. Muito bem, são 3 questões. Primeiro, relativamente à água dessalinizada, há investimentos que estão em curso em Xara-Baleia, em Xara-Ponta, Xara-Baleia, em São Domingos, a Xara-Ponta, em Santa Cruz. Nós já temos mais investimentos que estão nas outras ilhas. O objetivo depois é aumentar essa capacidade para podermos massificar o máximo possível, passar a redundância, a oferta de água dessalinizada na agricultura. Isso vai sendo feito. Aquilo que é investimento que nós temos neste momento nos 5 processos em curso representa cerca de 40 milhões de euros. Portanto, é preciso mobilizar mais recursos para fazer chegar também a Santiago Norte, lá onde nós temos a necessidade de fazer esse investimento. Relativamente às estufas, há um incentivo 50% a fundo perdido no fundo de contribuição do governo. Depois o agricultor entra com os 50%. A forma de financiar esses 50% por parte do agricultor pode ser através de microcrédito. E esse microcrédito em condições favoráveis. Aquilo que estamos a trabalhar neste momento é ver se conseguimos ainda bonificar os juros dessa linha de crédito para reduzir o encargo. Mas tem que ser sempre algo partilhado. O governo não consegue e não deve entrar com 100% do custo da estufa. Portanto, há uma parte da contribuição do agricultor. É a mesma coisa com a água gota a gota. O governo entra com 50%, o agricultor entra com 50%, e os 50% do agricultor, se ele não tiver, pode ir a microcrédito, e microcrédito em condições favoráveis, que nós vamos depois até aumentar a bonificação para reduzir esses encargos. Sobre a raça melhorada, não tenho informação sobre o processo, se está apenas dirigido àqueles que estão em situação de pobreza no grupo 1 e no grupo 2, em termos de incentivos, ou se é mais alargado. Muito obrigado, então, à participação dos Só para dizer uma coisa só, a estufa não é 50%, é 600 contos que dão.
Até 600 contos. Até 600 contos. Não É 50%, mas até 600 contos. 600, não dão 50%. É 50% até 600 contos. Sim. Certo. Não. Muito obrigado, Sr. Lucas, também pela sua participação. Estamos praticamente a chegar ao fim do nosso programa. Estamos no ano dos 50 anos de independência. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor acaba também por se tornar um dos atores privilegiados destes 50 anos de independência. Foi secretário de Estado das Finanças, foi Ministro das Finanças, Presidente da Câmara Municipal da cidade capital, está há 9 anos na liderança do Governo de Cabo Verde. Como é que o senhor olha para estes 50 anos de independência? Quais, no seu ver, são os principais ganhos a assinalar? Mas também como é que perspectiva o futuro e os principais desafios do país a vencer? Como é que perspectiva já agora os próximos 50 anos? Os ganhos são evidentes. Não há melhor ganho para um país do que ter a sua soberania. Porque este país foi colónia, ganhou a independência, a soberania é os cabo-verdianos passarem a governar o seu próprio país. Esse é um ganho indubitável. Depois o outro grande ganho é termos construído um Estado, uma administração. Isso é importante. Outro ganho substancial dentro deste período aqui dos 50 anos é a democracia e a liberdade. Porque depois de 15 anos do regime partido único, conseguimos, a 13 de janeiro de 1991, instaurar a democracia e a liberdade em Cabo Verde, e hoje Cabo Verde é um Estado de Direito democrático conceituado e respeitado no mundo. Isso tem um significado muito importante. Cabo Verde foi um país menos avançado durante muito tempo. Isso significa quase uma classificação de país pobre e muito pobre. Transitou para país de desenvolvimento médio, de rendimento médio, aliás. E nós temos toda a ambição de aumentar esse rendimento, passar de país de rendimento médio baixo para país de rendimento médio alto, e está nas nossas possibilidades. É um ganho importante e isso reflete depois no dia a dia e na vida das pessoas. Depois conseguimos dar respostas a situações que eram extremamente difíceis. Repara, uns anos atrás, questões que têm a ver com a própria água para a agricultura, a solução da dessalinização hoje que se desenha, um conjunto de incentivos e de medidas para tornar a agricultura mais eficiente. É um combate contra a natureza que não nos brindou muito com soluções, por exemplo, de chuva. A própria energia. A energia renovável hoje é uma solução alternativa à grande dificuldade que o país tem e despende avultados recursos para importar tudo o que é combustível. Esta é uma solução estruturante do futuro próximo. A própria economia azul, nós sempre tivemos mar, mas este mar hoje produz muito mais daquilo que produzia antes. Produz turismo, produz indústria pesqueira, produz aquacultura, cujo processo de produção e de exportação através de Nortuna poderá ter um impacto muito importante, tem potencialidade no transshipment, portanto um conjunto de soluções que o país foi construindo ao longo do tempo e diversificando a sua economia. Eu não perspectivo Cabo Verde nos próximos 50 anos, é quase impossível hoje no mundo de hoje fazer essas projeções, tanta imprevisibilidade, tanta inconstância, porque o contexto externo é importante, mas eu posso lhe dizer que nos próximos 10, 15 anos nós perspectivamos um país com um crescimento económico mais robusto, e a perspectiva é de duplicar mesmo o potencial do crescimento económico, porque isso é que faz com que possamos criar maiores condições de emprego bem remunerado e criar mais emprego e reduzir de uma forma sistemática a pobreza, diversificar mais a economia, com o turismo que continua a ter um peso importante, mas mais diferenciado, de forma a poder estar presente em todas as ilhas e criar riqueza e emprego e rendimento, mas ao mesmo tempo a economia digital, que já começa a ter um impacto importante e tem um espaço para o seu desenvolvimento, beneficiando particularmente os jovens, a economia azul,
a própria agricultura mais sustentada, cria um conjunto de condições para que, a nível da economia, que é, no fundo, a centralidade do desenvolvimento dos países, possamos ter melhores condições. Depois, manter aquilo que é o núcleo central da credibilidade do país. Um país de boa governança, um país de baixos níveis de corrupção, um país estável, são cada vez mais ativos que nós devemos valorizar. Acreditar em Cabo Verde. Acho que isso é importante. Principalmente quando se vê para trás todo o percurso de um país quase inviável, que hoje é respeitado, que hoje tem um caminho, tem perspectivas de desenvolvimento. É importante até para os jovens, principalmente aqueles que procuram também sair para o exterior. É ver que muita coisa foi construída, muita coisa há para construir, e eles são atores também desse processo. E garantir que possamos depois, com esse desenvolvimento, beneficiar cada vez mais os cabo-verdianos, que é a razão de ser de todo o processo de desenvolvimento. Portanto, as pessoas em concreto, as famílias e os jovens em particular. E não se pode ver perspectivar sem falar de inteligência artificial hoje. O que é que, em termos de regulamentação, é um grande debate à escala global. O que é que o Governo está a pretender ou já tem na forja em relação à inteligência artificial? Em relação à inteligência artificial, é utilizar e aproveitar as suas potencialidades, que são várias, quer no setor, na área da medicina, na educação, no setor empresarial. Portanto, tem vantagens enormes, não só relativamente não essencialmente relativamente àquilo que é a substituição da mão de obra, mas aquilo que traz em termos de capacidade de inovação e capacidade de resposta e de aumento da eficiência dos serviços e da sua qualidade. Depois tem a outra parte que é mais complicada, que também está ligada às próprias redes sociais, que traz a outra vertente, que precisa de facto ser regulada, porque atrás desses fenómenos estão intenções de meter na cabeça das pessoas aquilo que é uma realidade virtual, criar um conjunto de estímulos que muitas vezes não vão no sentido positivo, e hoje debate-se isso a nível global, o efeito das redes sociais e da inteligência artificial, particularmente nos jovens, ou nas crianças, nos adolescentes, e há que haver essa proteção. E essa regulação, além disso, há todo o mecanismo do fake news, de utilizar a figura da pessoa e colocá-la, por exemplo, uma cara diferente, colocar a voz da pessoa a falar coisas que essa pessoa não disse e não diz. Tudo isso são fenómenos que hoje existem, que muitos países estão a procurar a sua regulamentação. Não é fácil, porque a gente depois não controla. Já saiu do controle. O fluxo que vem de fora, porque à distância de um clique você está exposto a essa situação. No fundo é a literacia digital. Nós precisamos desenvolver cada vez mais, no fundo é empoderar, desde criança, empoderar os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes, para poderem distinguir aquilo que é, de facto, a parte negativa e perversa da utilização desses instrumentos, daquilo que é a parte positiva. Muita educação, muita prevenção e muita ação também familiar, saber o que é que os meninos usam lá em casa, que instrumentos e como é que podem ser controlados relativamente à sua utilização. Nas próprias escolas, hoje há algumas experiências que demonstram que o nível de aproveitamento aumenta quando você deixa de ter acesso às redes sociais nas escolas, né? Não é deixar de ter acesso à internet ou ao digital, mas é controlar esse acesso para que não haja desvios de atenção, desvios de compromisso e de comprometimento relativamente à formação e à qualificação. Bom, o Jefferson, a realização está a dizer que o tempo estamos mesmo no final. Tínhamos qualquer coisa para, em termos de política internacional, mas o tempo já não nos permite. Mas e da política nacional? Da política nacional, o principal partido da oposição vai a votos este domingo. Enquanto líder do partido da situação, primeiro-ministro, de entre os 4 candidatos, tem alguma preferência ou não? É claro que não tenho e não devo ter. Este é um assunto interno do PCV. Eles saberão depois fazer as suas escolhas, que não vincula a mim nem ao MPD.
mas tendo em conta que num sistema democrático é importante que uma oposição esteja estruturada, seja útil para o próprio funcionamento da democracia, mesmo assim acha que qualquer um serve? Eu não digo que qualquer um serve, eu digo que é a escolha dos militantes do PCV e a escolha, espero que seja uma escolha feita em democracia interna, mas não posso avançar em termos de preferências ou outros tipo de considerandos, porque está fora da esfera da nossa ação. E não corremos o risco de termos nenhum populista a partir de domingo? Esse risco existe, agora não posso dizer exatamente onde é que está, né? Estamos então a chegar ao fim desta conversa, entrevista com o Primeiro-Ministro, a completar mais um ano de governação no país. Senhor Primeiro-Ministro, nós queremos agradecer então a disponibilidade por vir aqui à televisão de Cabo Verde e à rádio de Cabo Verde, aqui neste Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário em São Jorge, um lugar que vale a pena visitar. Agradecer a sua disponibilidade e agradecer também à nossa plateia por ter se disponibilizado para vir aqui participar também, e a quem esteve em casa a acompanhar-nos, António. Pois é, já se passaram praticamente 90 minutos, um pouco mais do que isso. É para agradecer a disponibilidade do Sr. Primeiro-Ministro, também aos amigos ouvintes que estão em casa, telespectadores e aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado e sucesso na reta final do seu mandato, e vamos ver o que acontece de avante, se conseguiremos ter um país com muito mais felicidade. Obrigado por esta oportunidade. Eu cumprimento os telespectadores, os participantes aqui nesta entrevista, o António e o Jefferson, por este momento e esta possibilidade de comunicação com o país. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Foi um prazer. Muito boa noite.